Olá, aqui é o Túlio Faria Dev Pleno e seja muito bem-vindo a mais uma dica. Na dica de hoje eu quero mostrar como que a gente pode gerar uma senha aleatória em JavaScript, tá? Então é uma coisa que sempre a gente tem várias maneiras de fazer e uma das maneiras que eu quero mostrar para vocês hoje ela é bastante diferente, tá? Então é bastante interessante para a gente entender como que pode ser possível fazer isso. Bom, basicamente é o seguinte, é muito comum a gente fazer isso aqui, né, em JavaScript, então math.random, né, então para achar um número aleatório, se a gente rodar esse cara aqui, ele vai ter um número de 0 até 1, tá? Então se eu quero um número 100, de 0 a 100, por exemplo, eu multiplico por 100, tá? Então eu teria um número aleatório de 0 a 100, bastaria depois eu arredondar esse valor. Porém, tem uma coisa que é bastante legal, se a gente utilizar aqui um toString, eu consigo passar esse valor para string. E uma coisa que é bastante legal, eu posso gerar para binário, por exemplo. Então, ó, ele vira binário. Ele mantém aqui essa casa decimal meio frajuta aqui, mas ele mantém para binário. E uma coisa que é bastante legal, a gente pode converter aqui para outros padrões, até chegar em 36. Com 36 dígitos, praticamente a gente tem todas as letras e números, tá? Então a gente consegue ter aqui uma string bastante aleatória, ó. Então se a gente rodar, por exemplo, isso algumas vezes, olha só, a string é bastante aleatória. E o que a gente pode fazer? A gente pode dar um substring aqui, para remover aquela parte decimal, então a partir do segundo caractere, olha lá, que legal. E o que mais que a gente pode fazer? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Vamos pensar em uma função, então random passwd. Vamos pensar aqui no tamanho, ou vamos pensar no tamanho aqui. Aliás, assim, né? Vamos fazer com uma arrow function. Então vamos pensar nesse sentido. A gente pode vir aqui e fazer o seguinte, enquanto, fazer um do while, aliás, né, então do while, aqui em cima a gente tem, o let passwd, vazio, na primeira linha aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara aqui e fazer o seguinte, passwd é igual ou mais igual a esse cara aqui. Esse while feio que eu fiz aqui, do while, enquanto passwd.length for menor do que length. O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode depois já reduzir o tamanho dela aqui. Vamos só olhar console.log passwd e vamos rodar aqui console.log random password de 10. Vamos ver. Undefined, porque a gente não fez um return. Return passwd. Vamos fazer de novo. Legal. Então, vamos ver que o tamanho dele está certinho. Como eu sou preguiçoso, eu vou colar aqui e a gente vai ver. 10 selecionados, está certinho. Porém, vamos fazer o seguinte, ó, e se a gente quisesse uma senha maior, 20, por exemplo, pode ser que dê errado aqui o número. Vamos, nesse caso, 22. Ó. Então o que a gente tem que fazer? Antes de retornar, a gente precisa fazer o seguinte, passwd é igual a passwd.substring, né? Então eu vou cortar a string de novo, do 0 até o tamanho que eu quero aqui, e depois eu retorno a senha de volta. Vamos rodar aqui novamente. Agora sim, está com 20 caracteres aqui. Tá? Então é uma forma diferente aqui de gerar, tá? Então convertendo para uma base 36 aqui, que na verdade são as 26 letras mais os 10 algarismos aí, né? Então os 10 números, então já dá para a gente criar uma senha bastante
aleatória aqui também. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje, tá? Então, como que a gente pode gerar uma senha aleatória aqui de uma maneira um pouquinho diferente. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar, mandar para um amigo. Além disso, inscreve aqui no canal no YouTube, tá? Clica no sininho para receber sempre as nossas últimas novidades. E também a gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só procurar DevPlano lá ou Túlio Faria no Twitter. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!